dentro de tudo que está acontecendo hoje, está cada vez mais claro que está ruindo. Está ruindo dentro disso tudo. As pessoas achavam que estavam atrás de santos, mitos, e estão começando a perceber que não é bem isso. É a construção. É a construção. Se erra uma vez, se aprende na outra. E as pessoas que estão nisso agora, elas vão partir dos exemplos que tivemos. A gente não pode apagar os exemplos que tivemos, sabe? Se a gente não luta por isso, a gente vai apagar os exemplos. Isso é o que eu acho. Principalmente dentro de direitos humanos. Dentro de direitos humanos. Não desqualificar os direitos humanos. É isso que também a gente caminha. Então, a nossa força, as nossas mãos estão sendo dadas justamente para caminhar para cima disso, para lutar por isso. E eu convoco, principalmente os estudantes, sabe? A minha força não são os políticos, a minha força vem dos estudantes. Eu sou estudante, lutando pelo direito de aprender com os meus erros. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Que elas podem errar, e aprendendo que elas podem errar, elas vão lutar por um novo comportamento. Não passa disso, não me engana, que eu sou sul-americano, de Feira de Santana, avisa americana. E a gente vê que hoje em dia, com esse discurso dentro dos veículos de internet virtual, a coisa se faz e se desconstrói muito rápido. E o que faz gerar likes e o que faz gerar, geralmente são coisas que são extremamente sensacionalistas dentro disso tudo. Se hoje eu posto no meu Instagram questões de racismo que aconteceram comigo ontem, com certeza as pessoas vão levantar a bandeira, curtir, eu vou ter 1000 likes e a coisa vai ser impulsionada. Mas eu não quero que isso seja o fator. Né? A gente não quer que isso seja o fator. O sensacionalismo, né? Mais ou menos, sei lá, fazer um post na internet, as pessoas serem racistas comigo, eu tirar foto daquele comentário e postar depois. Isso pra mim é uma hiena, né? Isso é muito triste, né? Eu acho isso triste. Então tem coisas que não deixam a gente chegar nesse ponto em questão, sabe? Eu posso não falar nenhuma palavra racista com você e ser racista, sabe? Quando limparem totalmente, né, as palavras, os dicionários, não vão limpar as atitudes. As atitudes existem. E com o olhar eu consigo ser racista, entendeu? E fere muito, e fere muito. Eu venho do interior, e quando eu fui para Salvador do interior, eu sofri preconceito porque eu era do interior. E falava de ti, tia, em Salvador. Porque Salvador já copiava aquele discurso carioca de ti, por causa das novelas e tudo mais. Eu sofri muito com isso, né? Não só por ser negro, né? Eu também começo a perceber que por ser uma pessoa que transita junto de uma multiplicidade, né? Eu não sou de... O baianacista não é uma galera que tem... é a galera do samba, não é a galera do rock, não é a galera do rap, não é bem isso. Então a gente já é essa mistura. E eu fico feliz por isso, porque eu enxergo um brasileiro dentro disso. Eu enxergo um brasileiro dentro disso. Eu enxergo um brasileiro de mistura dentro disso, sabe? Mas eu sei, como eu falo agora em uma música que nem está no disco e que a gente está construindo nos shows, eu não nasci para tomar baculejo. Eu sei do enorme preconceito que isso existe, que é levantado dentro disso. E a gente sofre bastante com isso. Mas eu não vou levantar essa bandeira. Não é a bandeira do sofrimento, é a bandeira do amor que vai derrubar essas coisas todas. Porque senão eu vou ter muitas pessoas revoltadas atrás. E aí o que vai acontecer no carnaval? O que vai acontecer em grandes festas? Como é que eu vou conseguir dialogar com isso tudo? Sabe? Como é que eu vou conseguir que essas pessoas deem as mãos dentro daquilo tudo? Como é que eu vou fazer uma pessoa incorporar dentro de um ritmo ancestral, sendo que ela não é negra, né? Ela é uma pessoa de pele preta. Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, as transformações estão acontecendo. A gente tem que aprender sempre e ter muita humildade. O direito de errar. A gente é humano.
não é santificar, sabe? Não tem que levantar a cabeça porque está certo. Tem que levantar a cabeça porque sabe, compreender e voltar atrás de um erro. É assim que a gente vai transformar as coisas. É como conversar com um fascista, como conversar com um racista. A gente tem que transformar, senão a gente vai destruir. É ruptura atrás de ruptura. É basicamente esse montar de quebra-cabeça que eu caminho. Acredito no Obama, revolucionário. Guevara conhece a liberdade sem olhar no dicionário. O primeiro carnaval que a gente saiu teve muita violência policial. Muita, assim. O segundo, muita violência. E naturalmente, sem perceber, eu pedia pra galera bater palma, justamente para alertar quando essa situação estava se criando. Por qualquer culpa que fosse, por qualquer coisa que venha acontecer, euforia ou qualquer coisa que acontecesse. Primeiro, o público me criticou muito, porque parecia que estava batendo palma pro agressor. No outro ano, me criticou muito por isso. No outro ano, começou a surgir policiais educados. Polícia educada faz parte do povo. Olhavam para mim e falavam isso, a gente está só trabalhando. Eu andava na rua e o policial falava, cara, a gente não é contra você. A gente está trabalhando ali. E eu comecei a compreender isso. A gente segue ordens e tudo mais e tal. A força de segurança é necessária. Então eu comecei a criar um vínculo de amizade com tudo isso. E a gente começou a bater palmas e eu apontava, olha, essas palmas são verdadeiras. Esse carnaval agora teve palmas verdadeiras. Foi um agente transformador, mas a gente sofreu muito críticas por causa disso inicialmente. A palma também alerta, mas de repente o alerta começou a virar gratificação porque aquele cara realmente agiu de forma natural, de forma humana dentro daquilo. Então, você vê, sai de uma crítica, de uma destruição, e a gente continuou com aquilo e houve a transformação. Hoje em dia a gente estava num retrocesso imenso disso. Imenso disso. Então, são novos códigos que a gente tem que começar desdobrando, porque ali atrás das fardas tem pessoas humanas ali. Pessoas humanas que muitas vezes concordam com a gente, que estão trabalhando, que têm famílias em casa. Então, o meu caminho é sempre de estabelecer um diálogo disso, de entender ali. Somos todos ali, todos juntos ali, né? O medo está em todos, a fome está em todos, né? A necessidade de educar seus filhos está em todos. Então eu fico mantendo esse discurso mesmo, porque eu sei que é agente de transformação. E aconteceu como esse exemplo. A gente acabou de passar um carnaval sem violência em Salvador. Sem olhar no dicionário, ele conhece a liberdade. Vamos que vamos, vou traçando vários planos. O Baiana System é um coração de estudante. O Baiana System, ele nunca vai se comportar dentro da nossa história como algo concreto que já está pronto. A gente nunca está pronto. A construção do primeiro disco era muito minimalista, né? Foi minimalista e isso é maravilhoso. O segundo disco a gente conseguiu com o Ganjamin ali uma fórmula que trouxe um entendimento a nível nacional maior disso tudo que a gente estava fazendo. Duas cidades falavam sobre dualidade e era muito urbano dentro da cidade de Salvador e começou a mapear e ter um entendimento também de outras cidades, né? A gente fala que é duas cidades, depois viraram 3, 4 outras cidades. E de repente a gente começou a ter um entendimento, quando foi fazer um show na ilha de Itaparica, de um entendimento do Brasil. Porque começa ali naquela região da ilha. E as pessoas da ilha ali, Felipe Brito, pessoas que a gente encontrou na ilha, teve essa característica muito forte de acordar a gente dentro desses parâmetros. Então a gente começou a pesquisar, um ano de pesquisa, para mergulhar, e foi muito natural como isso tudo foi colocado dentro desse O Futuro Não Demora. Essa construção foi muito natural. Eu acredito muito que esse disco, ele é um disco de um aprofundamento maior na relação de identidade como Brasil, né? De fato, como isso, assim, como entendimento, autorreconhecimento e de comportamento também. É uma coisa geográfica, esse entendimento de elementos, do entendimento da natureza, o entendimento de espécie humana, né? É um mergulho mais profundo disso. Aonde o samba aflora na nossa veia ali, no Ijexá, na música com Antônio Carlos Jocafe, na convivência com a Orquestra Afro-Sinfônica e o maestro Biratã, na convivência com Edgar e o que ele vem trazendo pra gente de entendimento, com tudo que ele, com essa explosão
de arte e de identidade que ele tem. Benegão, né? A gente trazendo cada vez mais uma força de Benegão ali, o entendimento que transcende simplesmente o fator de fazer a música, mas a gente começou a entender o valor dos motes dentro disso. Então, simplificando, é um disco que mergulhou mais dentro da música brasileira. A gente está deixando de colocar os ritmos internacionais à frente da música brasileira. Eu fico brincando que no Duas Cidades a gente botava ali sei lá, um hip hop, e quando a pessoa estava dançando a gente tirava e botava um Ijexá, e olha, Ijexá, e não precisava mais do hip hop, né? Essa coisa que a gente sempre teve de gostar do que está do lado de fora e tudo mais. Então esse disco a gente se assume, levanta essa bandeira, e graças a Deus o público percebe isso e mergulha nisso junto com a gente. Antes acontecia isso muito, nos discos de vinil eu vejo muito isso. Grupos, senso de coletivismo, de convivência, né? Longo prazo. Se pensar em longo prazo hoje é muito difícil, né? As pessoas fazem discos aí rápidos com presets e com construções dentro de programas, lives e programas de computador, nos seus home studios e tal, né? As fichas técnicas estão cada vez menores, as pessoas estão cada vez tomando o lugar de todas as outras para poder produzir seus discos. E eu defendo muito que a música precisa transitar por várias pessoas para que ela tenha identidade, porque a música não é minha, a música vem em mim, a gente é instrumento, e eu acredito muito nisso. Contra-atacar, eu vou traçando vários planos para poder contra-atacar. O que aconteceu foi o seguinte: a gente fez o disco O Futuro Não Demora com essa relação de diáspora, de entendimento, África, Brasil, Brasil-África, esse entendimento ancestral, com todos os parâmetros ali, continentais, as travessias e tudo mais. E quando a gente saiu para o show, eu senti a necessidade forte, grande, de olhar para o lado e ver nossos vizinhos. Junto com a banda, a gente começou ali, Beto, Junix, João, Japa, né, o próprio Bira, Felipe Cartacho, Seco Best, todo mundo ali. Falei, cara, vamos falar o nome de músicos aí da América Latina, e a gente não conseguia entender direito o que estava acontecendo. Conheci ali meia dúzia de pessoas, não entendi o que estava acontecendo politicamente, nem do comportamento dos nossos vizinhos. E eu fiquei muito angustiado e ainda estou muito triste com isso. Eu ainda estou procurando referências disso. Quando as pessoas citam pra mim, Mano Chao traz essa coisa do sul-americano e tal. Mano Chao, ele não é sul-americano. E ele é uma pessoa que levanta muito isso dentro de nós. O que me leva a questionar também a questão de lugar de fala dentro disso tudo, né? Então, ele ajudou a acender dentro de um brasileiro sul-americano uma necessidade de entendimento de onde a gente está e quais os atentados que a gente sofre de fora. Né? A gente tem que entender a nossa mistura, a nossa miscigenação, a gente tem que entender nossos irmãos da América Latina. A gente precisa entender esse portunhol, tem que ser valorizado, tem que ser misturado mesmo. Essa língua tem que ser entendida e comunicada, e eu vejo que não temos muita informação disso. Eu conheço bandas, Francisco Alombre e tal, são bandas que acendem isso dentro da gente, tem tantas outras também dentro do Brasil que acendem dentro disso, mas esse tipo de informação ele não é vangloriado, ele não é aumentado, ele não é glorificado, né? E a gente precisa se entender como da América Latina, como sul-americano, a gente precisa muito se entender como sul-americano, para que aí alguns pontos que travam o nosso comportamento e entendimento possam desabrochar. Eu acho que esse é um ponto primordial, por isso que o show do Baiana System atualmente não vem como O Futuro Não Demora, porque a partir daquele momento foi até um susto pra gente, porque seria muito fácil a gente chegar ali e fazer o show do disco, mas a gente continua tocando músicas do Duas Cidades que tem esse enfoque e colocando músicas do novo disco que tem esse enfoque e músicas inéditas que tem esse enfoque também. Então a gente tem que entender mesmo sobre isso pra gente destravar esse entendimento e quebrar essa história de viralatismo, esse complexo ridículo que caminha dentro da gente, sabe? Contra-atacar, eu vou traçando vários planos. Falando agora pessoalmente, a minha opção, assim, o meu corpo, os meus anticorpos dentro disso, eles caminham em não... Eu sei que tem todos os méritos da luta,
norte-americana dentro de uma estrutura social, mas eu estou agora me privando de ser uma pessoa que absorve música, cultura ou alguma coisa norte-americana. Logo eu, cara, meu nome é Roosevelt, né? O nome do meu pai é Roosevelt, é o presidente dos Estados Unidos, né? Segunda Guerra Mundial, meu avô glorificava todas essas histórias. Os Estados Unidos como o grande herói que salva essa nação ali contra o nazismo e o que eles fizeram depois disso e tal. Eu fico muito indignado com isso, eu estou muito indignado com isso porque eu não estou, principalmente agora, porque eu acho difícil obter informação. Eu estou tendo dificuldade de obter informação. Eles não podem me privar de obter informação. Então, esses meios todos, né, quando eu chego na Europa, que eu vou para Barcelona, que eu vejo que lá existe algo fincado ali de entendimento, eles sabem que eles não podem lidar com o linguajar, que o linguajar é parte da prisão cultural, né? E as pessoas, hoje a gente, de forma correta, tira palavras ali, palavras que são racistas e tudo mais. Eu gostaria que a gente tirasse também palavras norte-americanas, né? Eu gostaria que a gente entendesse também, como a gente fala na música, o Saci Pererê. Eu gostaria que a gente olhasse para o Nordeste também de forma. Eu gostaria que, se eu perguntasse como é um brasileiro sul-americano, fulano pudesse me informar e dizer é isso, é esse cara aqui é assim, que tem esse olho de índio, mas a pele é assim, mas a cara é tal, e que tem essa informação, e que tem isso e aquilo. Eu gostaria que a gente tivesse isso mais formatado dentro da nossa cabeça, que as crianças entendessem isso, porque existe uma evolução muito grande de tecnologia, de pensamento, de tudo isso dentro do nosso continente. E a gente busca isso só fora. Então, eu estou caminhando mesmo para esse tipo de pesquisa. Eu ainda estou na casca do ovo dessa história, ainda estou começando essa história e eu preciso muito de informação dentro disso tudo. Assim. Já cheguei a conversar com pessoas, a perguntar para colombianos e falo, pô, por que sabe, vocês nunca olharam para a gente? E eu fico... Agora que você está me perguntando isso, Russo? Sabe? E eu percebo que isso é uma grande verdade. E nesse momento político, nesse momento atual, nessa catástrofe que está acontecendo, né, é necessário que as artes consigam trazer para nós, para o nosso continente, esse abrir fronteiras, fronteiras de quem está do nosso lado, são nossos vizinhos, né? Então é o atual caminho do Baiana System, né? A gente está construindo o show na estrada falando de sul-americano. E olha quem acende dentro da gente isso, Mano Chao, que não é sul-americano. Então eu começo a pensar direito sobre todas essas coisas, né? E a entender um povo, uma espécie humana dentro disso tudo. Estou começando a me aprofundar mais dentro disso tudo, sabe? Longe de querer ser a razão da história, mas alguém que está buscando um entendimento dentro de onde vive, seguindo parâmetros de a minha cidade, o meu lugar, a minha casa, o meu país, o meu continente. Sabe? E aí vai crescendo, de dentro para fora e não de fora para dentro. Em se falar de Baiana System, as pessoas falam, a gente não sai de Salvador, a gente não quer sair de Salvador. As pessoas já vão morar em São Paulo em busca de um mercado, morar no Rio em busca de um mercado. A gente não aceita fazer isso. As pessoas novamente falam de lugar de fala em relação a isso, e lugar de fala de um baiano seria dentro daquela cidade maravilhosa, e é ali que eu aprendo. Eu fui morar no Pelourinho justamente para isso, para ter um entendimento do que se acontece lá, para não ficar falando de samba reggae ou de qualquer outra coisa. Então eu estou meio que pesquisando e aprendendo sobre isso. É o começo, é onde o baiano está agora, o começo. Sempre caminhei ali vendo a música norte-americana e tal, e agora eu volto lá pro zero para tentar refazer a minha história, ouvindo e entendendo como Milton Nascimento, Coração de Estudante, como aqueles ritmos são ritmos sul-americanos, como Belchior, como tudo isso é sul-americano, e eu não entendia, eu não ouvia, eu não compreendia. Então agora eu só quero ouvir isso. Eu só quero pesquisar dentro disso. E esse caminho da gente é o caminho de pedir conselhos para o público mesmo, assim. Conselho para o público
e se unir com os estudantes. A Piñero llevan pa'l monte.